Capítulo 16. George já estava a meio caminho de Avery Hall quando percebeu que Billy estava ao seu lado, forçada a correr para acompanhar seus passos longos e rápidos. Correndo, ela estava correndo, com o tornozelo daquele jeito. Ele parou. O que você está? Mas então lhe ocorreu, sem sequer precisar parar para pensar, aquela era Billy. É claro que ela ia correr com o tornozelo machucado. Ela era teimosa, imprudente. Ela se importava. Ele não disse mais nada. Simplesmente a pegou nos braços e continuou em direção à casa. Seu ritmo apenas um pouco mais lento do que antes. Você não precisava me carregar, disse ela. Ele podia ouvir a dor na voz dela. Precisava sim. Obrigada, sussurrou ela, suas palavras se desmanchando na camisa dele. Mas ele não conseguiu falar mais nada. Estava além das palavras agora. Pelo menos além das banalidades de sempre. Ele não precisava dizer nada para Billy saber que a ouvira. Ela entenderia, saberia que a cabeça dele estava em outro lugar, um lugar muito além do por favor e de nada. Eles estão na sala íntima, avisou Félix quando chegaram à casa. George só podia supor que ele significava o resto da família, e talvez os Bridgetons. Eles eram da família também, sempre foram. Quando chegou à sala íntima, a visão que o esperava era de fazer qualquer homem empalidecer. Sua mãe estava no sofá, soluçando nos braços de Lady Bridgeton. Andrew parecia em choque, e o pai dele estava chorando. Lord Manston estava afastado do restante do grupo, não exatamente de frente para eles, mas não completamente virado para o outro lado. Seus braços estavam rígidos ao lado do corpo e os olhos bem fechados, como se isso pudesse deter as lágrimas que desciam lentamente pelo seu rosto, como se obliterar o mundo ao seu redor fizesse com que nada daquilo tivesse acontecido. George nunca tinha visto o pai chorar, nem imaginara que fosse possível. Tentou não olhar fixamente, mas a visão era tão impressionante, tão atordoante, que não conseguia desviar o olhar. Seu pai era o Conde de Manston, firme e severo. Desde que George era criança, ele liderava a família Hawksby, com sua mão de ferro, mas justa. Era um pilar, uma força. Estava inquestionavelmente no comando. Tratava os filhos com escrupulosa justiça, o que às vezes significava que ninguém ficava satisfeito com seus julgamentos, mas ele sempre era obedecido. Em seu pai, George via o que significava liderar uma família e, nas lágrimas do pai, viu o próprio futuro. Logo, seria a hora de George liderar. Santo Deus! Exclamou Lady Bridgeton, finalmente notando-os à porta. O que houve com Billy? Por um instante, George só olhou para os braços. Esquecera que a segurava. Aqui, disse ele, colocando Billy perto da mãe dela. Ele olhou ao redor da sala. Não sabia a quem deveria pedir informações. Onde estava o mensageiro? Ainda estava ali? George, ouviu Félix dizer. Ergueu os olhos e viu o amigo segurando uma folha de papel. Sem dizer nada, ele a pegou. Para o Conde de Manston. Lamento informar que o honorável capitão Edward Hawksby desapareceu no dia 22 de março de 1779, na colônia de Connecticut. Estamos empreendendo todos os esforços possíveis para recuperá-lo com segurança. Que Deus nos abençoe, general de brigada. Desapareceu, falou George olhando impotente pela sala. O que isso quer dizer? Ninguém tinha uma resposta. George olhou para o papel em mãos, os olhos atentos a cada volta da caligrafia. A mensagem não trazia nenhuma informação importante. Por que Edward estava na colônia de Connecticut? Na última vez em que tinham tido notícias, ele estava em Nova York, hospedado em uma taverna legalista, enquanto ficava de olho nas tropas do general Washington, do outro lado do rio Hudson. Se ele está desaparecido, continuou George pensando em voz alta, eles têm de saber. Saber o quê? Perguntou Billy. Ela olhava para ele do sofá, provavelmente a única pessoa perto o suficiente para ouvir suas palavras. George balançou a cabeça, ainda tentando entender, pelas palavras bastante evasivas da carta. Parecia que o exército tinha certeza de que Edward ainda estava vivo, o que significava que o general tinha pelo menos alguma ideia de onde ele se encontrava. Se era o caso, por que ele simplesmente não dissera isso? George passou os dedos pelo cabelo, esfregando a mão com força na testa. Como pode um militar condecorado desaparecer? Perguntou ele, virando de volta para o resto da sala. Ele foi sequestrado? É isso que estão tentando nos dizer? Não tinha certeza se eles sabem, respondeu Félix com calma. Ah, maldição, mas é claro que sabem, disparou George. Só não querem, mas Andrew interrompeu. As coisas lá são diferentes.
falou ele, a voz oca e sem vida. George lançou-lhe um olhar irritado. Eu sei, mas o que? As coisas lá são diferentes, repetiu Andrew desta vez com mais raiva. As aldeias são distantes, as fazendas não se limitam umas às outras, há gigantescos trechos de terras que não pertencem a ninguém. Todos olhavam para ele, e as selvagens, completou Andrew. George se aproximou, tentando não deixar a mãe ver o rosto torturado de Andrew. Este não é o momento, disse ele com um sussurro ríspido. Seu irmão podia estar em choque, mas todos eles também estavam. Estava na hora de Andrew crescer e controlar suas emoções antes que arruinasse a pouca compostura que ainda restava na sala. Mas a língua de Andrew continuou solta e indiscreta. É fácil desaparecer por lá. Você não esteve lá, retrucou George. Ouvi falar. Você ouviu falar. Parem, pediu alguém. Parem com isso agora. Os dois agora estavam quase nariz a nariz. Há homens no meu navio que lutaram nas colônias, disparou Andrew. Ah, isso vai nos ajudar a recuperar Edward? Despejou George. Sei mais sobre isso do que você. George quase se encolheu. Ele odiava isso. Odiava muito isso. A impotência, a inutilidade. Ele estava lá fora, disputando um maldito jogo de croquet, enquanto seu irmão estava desaparecido em alguma região desolada e inóspita da colônia. Ainda sou seu irmão mais velho, sibilou ele, e serei o chefe desta família. Bem, mas ainda não é. Mas poderia muito bem ser. George lançou um olhar rápido para o pai, que não disse uma palavra. Ah, isso foi sutil, zombou Andrew. Cale a boca, apenas cale. Parem. Alguém colocou as mãos entre eles, separando-os à força, e quando George finalmente baixou os olhos, percebeu que era Billy. Isso não está ajudando, disse ela, praticamente empurrando Andrew para uma cadeira. George piscou, tentando recuperar o equilíbrio. Não sabia por que estava gritando com Andrew, então olhou para Billy, ainda de pé, entre eles como uma pequena guerreira. Você não deveria estar se apoiando nesse pé, observou ele. Ela parecia perplexa. É isso que tem a dizer? Provavelmente você o machucou de novo. Ela olhou fixamente para ele. George sabia que parecia um tolo, mas o tornozelo dela era a única maldita coisa a respeito da qual ela podia de fato fazer alguma coisa. Você deveria se sentar, sugeriu ela gentilmente. Ele balançou a cabeça. Não queria se sentar. Queria agir, fazer alguma coisa. Qualquer coisa que pudesse trazer seu irmão em segurança para casa. Mas estava preso ali. Sempre estivera preso ali. Aquela terra, aquelas pessoas. Eu posso ir, declarou Andrew. Todos se viraram para ele, que ainda estava na cadeira em que Billy o forçara a se sentar. Sua aparência estava péssima, abatida. George tinha a impressão de que Andrew se sentia tão mal quanto ele, mas com uma enorme diferença. Andrew pelo menos acreditava que poderia ajudar. E para onde? Finalmente perguntou alguém. Para as colônias. Andrew ergueu os olhos, o desespero lúgubre em seu rosto lentamente dando lugar a uma firme determinação. Posso pedir para ser designado para outro navio. Provavelmente irá zapar outro no mês que vem. Não, gritou Lady Manston, soando como um animal ferido. Diferente de tudo que George já tinha ouvido. Andrew levantou-se. Mãe. Não, repetiu ela, desta vez com firmeza, afastando-se dos braços reconfortantes de Lady Bridgeton. Não vou permitir isso. Não vou perder outro filho. Andrew ficou rígido, parecendo mais um soldado do que George jamais o vira. Não é mais perigoso do que servir onde tenho servido atualmente. George fechou os olhos. Você não devia ter dito isso, Andrew. Você não pode, disse Lady Manston, esforçando-se para ficar de pé. Não pode. A voz dela começou a falhar de novo, e em silêncio George amaldiçoou Andrew por sua falta de tato. Ele deu um passo à frente. Mãe, ele não pode, desabafou ela, os olhos sofridos pousados no rosto de George. Você precisa dizer a ele. Ele não pode. George puxou a mãe para os braços, encontrando os olhos de Andrew sobre a cabeça dela antes de murmurar. Podemos discutir isso mais tarde. Você só está falando por falar. Acho que a senhora deveria se deitar. Devemos ir para casa, falou Lord Manston. Todos se viraram. Era a primeira vez que ele falava desde que a terrível mensagem fora entregue. Precisamos estar em casa, continuou ele. Foi Billy quem entrou em ação. É claro, concordou ela, aproximando-se rapidamente dele. Vão se sentir mais à vontade lá. Ela olhou para George. A última coisa de que precisam é essa recepção. George quase emitiu um ruído. Tinha esquecido completamente dos outros convidados. Pensar em ter de conversar com qualquer um deles era excruciante. Haveria perguntas e condolências, independentemente do fato de nenhum deles saber nada sobre Edward. Deus, era tudo muito significante. Aquilo, a festa, tudo. Várias pessoas naquela sala. Ele olhou para Billy. Ela ainda observava.
a preocupação evidente em cada linha de seu rosto. Alguém contou a Mary? Perguntou ela. Farei isso agora, disse Félix. Encontraremos com vocês em Craig, se estiverem de acordo. Tenho certeza de que ela vai querer estar com a família. Não precisamos voltar a Sussex imediatamente. O que vamos fazer? Quer saber Lady Manston com a voz fraca. George olhou para o pai. Era direito dele decidir. Mas o conde parecia perdido. Ele dissera que deveriam ir para casa. Aparentemente era tudo o que conseguiria falar. George se virou para o resto da sala e respirou fundo. Vamos pensar um pouco, sugeriu ele com firmeza. Vamos parar para nos recompor e decidir a melhor maneira de proceder. Andrew abriu a boca para falar, mas George já estava farto. Com um olhar severo acrescentou. O tempo urge, mas estamos muito longe da arena militar para que um dia faça diferença. Ele tem razão, disse Billy. Vários pares de olhos se voltaram para ela, surpresas, incluindo os de George. Nenhum de nós está em condições de tomar uma decisão adequada neste momento. Ela se virou para George. Vá para casa. Fique com sua família. Amanhã vou até lá para ver como posso ajudar. Mas o que você poderia fazer? Perguntou Lady Bridgeton. Billy olhou para ela com uma graça calma e austera. Tudo o que for necessário. George engoliu em seco, surpreso pela onda avassaladora de emoção por trás de seus olhos. Seu irmão estava desaparecido, seu pai despedaçado, e agora ele achava que poderia chorar? Ele deveria lhe dizer que não precisavam de ajuda, que agradeciam sua oferta, mas que era desnecessária. Essa era a coisa educada a fazer. Era o que ele teria dito a qualquer outra pessoa, mas para Billy ele disse, obrigado. Billy foi a Craig House no dia seguinte com um cochê simples de um cavalo. Ela não sabia bem como sua mãe tinha conseguido, mas a recepção em casa foi encurtada vários dias e todos já tinham ido embora ou planejavam fazer isso na manhã seguinte. Billy levara um tempo absurdo para decidir o que vestir. Calça certamente não era uma boa opção, apesar de que a mãe pensava. Billy sabia como e quando se vestir adequadamente, e nunca usaria suas roupas de trabalho para uma visita social. Mas aquela não era uma visita social comum. Cores alegres não serviriam, mas não podia usar preto, nem lavanda, cinza ou qualquer coisa que sugerisse luto. Edward não estava morto, disse a si mesma decididamente. Por fim, optou por um vestido confortável que tinha ganhado no ano anterior. Sua mãe havia escolhido a estampa, um florido primaveril, com tons de verde, rosa e laranja, na musselina cor de creme, mas Billy o adorara de imediato. O vestido a fazia lembrar de um jardim em um dia nublado, o que, de alguma forma, parecia a roupa adequada para visitar os Hawksbys. Craig estava silenciosa quando chegou. Parecia errado. Era uma casa enorme, como em Amber Hall. Alguém poderia passar dias sem ver o outro membro da família, mas, mesmo assim, sempre parecera vibrante, viva. Um Hawksby ou outro estava sempre passando por ali, sempre felizes, sempre ocupados. Craig House era enorme, mas era um lar. Naquele momento, entretanto, a atmosfera do local não era de sempre. Até os criados, que normalmente trabalhavam com diligência e discrição, pareciam mais quietos do que o normal. Ninguém sorria, ninguém falava. Era quase desolador. Billy foi encaminhada à sala de estar, mas, antes de deixar o saguão, George apareceu, obviamente tendo sido avisado da sua chegada. Billy, disse ele, curvando a cabeça em cumprimento. Que bom vê-la. O primeiro impulso dela foi perguntar se havia alguma notícia, mas é claro que não era o caso. Era impossível terem recebido um mensageiro rápido vindo de Londres com um relatório. Edward estava longe demais. Provavelmente passariam-se meses até saberem sobre seu destino. Como está sua mãe? Perguntou ela. Ele abriu um sorriso triste. Tão bem quanto é possível. Billy assentiu, seguindo-o até a sala de estar. E seu pai? George fez uma pausa, mas não se virou para encará-la. Ele só fica sentado no escritório, olhando para a janela. Billy engoliu em seco, o coração partido em razão da postura sombria de George. Não precisava ver o rosto dele para saber de sua dor. Ele amava Edward, assim como ela, assim como todos eles. É inútil esperar contar com ele, falou George. Os lábios de Billy se entreabriram de surpresa pelas palavras tão duras, mas então percebeu que George não falara com desprezo. Ele está incapacitado, esclareceu ele. O sofrimento. Creio que nenhum de nós saiba como reage a uma crise até sermos forçados a encarar uma. Ele se virou erguendo um dos cantos da boca. Quando ficou tão sábio? Não é sabedoria repetir essas banalidades de senso comum. É sabedoria saber quais merecem ser repetidas. Para sua grande surpresa, Billy sentiu uma pitada de alegria surgir dentro dela. Você está determinado a me elogiar. É o único ponto alto do dia, murmurou George. Era o tipo de comentário que normalmente faria seu coração pular, mas,
Como o restante da família estava entorpecida demais pela dor e pela preocupação. Edward estava desaparecido e George estava sofrendo. Ela respirou fundo. Aquilo não dizia respeito a George. Ele estava bem, estava ali, bem à sua frente, forte e saudável. Não tinha a ver com George. Não podia ter a ver com George. Só que, recentemente, parecia que tudo tinha a ver com ele. Ela pensava nele com frequência e, santo Deus, não fazia apenas um dia que estavam jogando croquet e ela quase o beijara. Ela quisera aquilo, Deus do céu, como quisera. E, se ele tivesse demonstrado algum interesse, e se não houvesse 4 outras pessoas andando ao redor com tacos de croquet, ela teria tomado a iniciativa. Billy nunca beijara ninguém antes, mas quando isso alguma vez a detivera, pulara sua primeira cerca quando tinha apenas 6 anos. Nunca sequer tinha pulado um arbusto antes disso, mas dera uma olhada naquela cerca de 1,5 metros e soubera que tinha de pular. Então simplesmente montara sua égua e pulara, porque quisera, e também porque Edward a desafiara. Mas não teria tentado se não achasse que poderia conseguir, e se não soubesse que iria adorar. Mesmo naquela época, ela já sabia que não era como as outras garotas. Não queria tocar piano ou costurar, queria estar ao ar livre, voar na garupa de seu cavalo, à luz do sol, dançando pela sua pele enquanto seu coração pulava e corria com o vento. Ela queria levantar voo. Ainda queria. Se beijasse George, se ela beijasse, a sensação seria a mesma? Passou os dedos pelas costas do sofá, tentando preencher o momento com um movimento indolente, mas então cometeu o erro de erguer os olhos. Ele olhava para ela, os olhos ávidos, curiosos e com algo mais também, algo que ela não identificou precisamente, mas o que quer que fosse, ela pôde sentir. Seu coração deu um pulo e a respiração acelerou, e ela percebeu que se sentia igual a quando montava sua égua, ofegante, vertiginosa, determinada e impetuosa. Estava tudo ali dentro dela, ansiando por liberdade. Tudo porque ele olhara para ela. Santo Deus, se ele de fato a beijasse, ela corria o risco de se desmanchar. Billy bateu nervosamente os dedos na beirada do sofá e depois, meio sem graça, apontou para uma cadeira. Eu deveria me sentar, se assim deseja, mas os pés dela não se moviam. Pareço não saber o que fazer, admitiu ela. Bem-vindo ao clube, murmurou ele. Ah, George, quer uma bebida? Perguntou ele. Agora? Era um pouco mais de 11 horas. Ele deu de ombros de um jeito que beirava a insolência. Billy só podia se perguntar quanto ele já tinha bebido, mas ele não seguiu até a garrafa de conhaque. Em vez disso, parou junto à janela, olhando para o jardim. Começara a chover. Uma leve garoa enevoada que deixava a atmosfera densa e cinzenta. Ela esperou por um bom tempo, mas ele não se virou. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, a postura clássica de um cavalheiro. Mas algo não estava certo. Havia certa severidade em sua pose, uma tensão nos ombros que ela não estava acostumada a ver. Ele parecia frágil, desolado. O que você vai fazer? Ela finalmente perguntou. Achava que não suportaria mais um segundo de silêncio. A postura de George mudou, talvez um ligeiro movimento do pescoço, e então ele virou a cabeça para o lado, mas não o suficiente para olhar para ela. Em vez disso, era seu perfil, que Billy via quando ele disse: ir para Londres, suponho. Para Londres? Repetiu ela. Ele bufou. Não há muito mais que eu possa fazer. Não quer ir para as colônias procurar por ele? Claro que quero ir para as colônias, retrucou ele, virando para encará-la, mas isso não cabe a mim. Os lábios de Billy se entreabriram, mas o único som era o da pulsação dela, correndo de modo descontrolado por suas veias. A explosão dele foi inesperada, sem precedentes. Já tinha visto George perder a paciência antes. Dificilmente poderia ter crescido ao lado dos irmãos mais novos dele, sem nunca ter presenciado algo assim. Mas jamais tinha visto aquilo. Não havia como deixar de notar o desprezo em sua voz, nem o fato de estar inteiramente direcionado a si mesmo. George, disse ela, tentando manter a voz calma e razoável, se você quer... Ele deu um passo à frente, o olhar severo e furioso. Não me diga que posso fazer o que quero, porque, se acredita nisso, é tão ingênua quanto o resto deles. Eu não ia... Mas, por sorte, ele a interrompeu, bufando, em tom de deboche, porque era exatamente o que ela estava prestes a dizer, e foi só naquele momento que percebeu como teria sido ridículo. Ele não podia simplesmente partir para as colônias. Todos sabiam disso. Ele nunca seria tão livre quanto os irmãos. A ordem do nascimento deles havia assegurado isso. George herdara o título, a casa, a terra, a maior parte do dinheiro, mas
Com o privilégio vinha responsabilidade. Ele estava preso àquele lugar. Estava em seu sangue. Da mesma forma que April Hall estava no dela. Ela queria perguntar se ele se importava. Se, caso tivesse chance, trocaria de lugar com Andrew ou Edward. O que vai fazer em Londres? Perguntou em vez disso. Porque nunca poderia ter perguntado o que realmente queria saber. Não enquanto o destino de Edward fosse incerto. Ele deu de ombros, embora não tanto com os ombros quanto com a cabeça e os olhos. Falar com as pessoas. Fazer perguntas, respondeu ele, rindo de alguma forma amarga. Sou muito bom em falar com as pessoas e fazer perguntas. Você sabe como fazer as coisas, concordou ela. Sei como conseguir que as outras pessoas façam as coisas, disse ele ironicamente. Ela pressionou os lábios um contra o outro antes que pudesse dizer algo fútil como é uma habilidade importante. Mas era uma habilidade importante, mesmo que ela não a tivesse. Billy nunca deixava nada para o administrador do pai fazer. Ele era certamente o funcionário que tinha o salário mais desproporcional à sua função. Ela agia primeiro e pensava depois. Sempre fora assim. E não suportava deixar que outra pessoa fizesse uma tarefa se podia fazer melhor sozinha. E quase sempre podia fazer melhor sozinha. Preciso de uma bebida, murmurou George. Billy não ousou ressaltar novamente que ainda era cedo para beber. Ele foi até o aparador e serviu-se de conhaque. Tomou um gole grande. Quer uma? Billy fez que não com a cabeça. Surpreendente, murmurou George. Havia algo ríspido em sua voz, quase desagradável. Ela sentiu a coluna se enrijecer. Perdão? Mas George apenas riu, arqueando as sobrancelhas em uma saudação debochada. Ora, vamos, Billy. Você vive para chocar. Mal posso acreditar que não aceite um conhaque quando alguém lhe oferece. Ela rangeu os dentes, lembrando-se de que George não estava em seu estado normal no momento. Não é nem meio-dia. Ele deu de ombros e tomou o resto da dose. Você não deveria estar bebendo, acrescentou ela. Você não deveria estar me dizendo o que fazer. Ela se manteve imóvel, deixando que a longa pausa expressasse sua reprovação. Finalmente, porque precisava ser tão ríspida quanto ele, lançou-lhe um olhar frio e disse: Lady Alexandra envia seus cumprimentos. Ele encarou Billy com um olhar de descrença. Ela vai embora hoje. Que gentileza sua transmitir a mensagem. Ela sentiu uma resposta afiada subir pela garganta, mas, no último minuto, disparou. Não, isso é ridículo. Não vou ficar aqui falando tolices. Vim para ajudar. Você não pode ajudar, disparou ele. Certamente não com você agindo assim, retrucou ela. Ele bateu o copo sobre o aparador e se aproximou dela. O que acabou de dizer? Exigiu saber ele. Seus olhos estavam enlouquecidos e furiosos, e ela quase deu um passo para trás. Quanto você bebeu? Não estou bêbado, disparou ele, ríspido. Está aquela... corrigiu acenando em direção ao copo. Foi minha primeira e única bebida do dia. Billy teve a sensação de que deveria se desculpar, mas não conseguiu. Eu gostaria de estar bêbado, confessou ele, aproximando-se com a graça silenciosa de um felino. Você não sabe o que está dizendo, não? A risada de George foi estridente. Bêbado, eu poderia não lembrar que meu irmão está perdido em algum lugar ermo, no meio do nada, onde os habitantes não estão predispostos a serem gentis com qualquer um que use um casaco vermelho. George, começou a dizer ela, mas ele não se deixaria deter. Bêbado, repetiu ele, a palavra ecoando asperamente no ar. Eu poderia não ter notado que a minha mãe passou a manhã inteira chorando na cama. Mas o melhor de tudo, ele deixou as mãos caírem pesadamente sobre uma mesa lateral e olhou para ela com um misto de desespero e fúria. Se eu estivesse bêbado, poderia de alguma forma esquecer que estou à mercê do resto do maldito mundo. Se Edward for encontrado... Quando ele for encontrado, interrompeu Billy feroz. De qualquer forma, não será por minha causa. O que você quer fazer? Perguntou ela em voz baixa, porque tinha a sensação de que ele não sabia. George dizia que queria ir para as colônias, mas Billy não tinha certeza se acreditava nele. Achava que ele nem sequer havia se permitido pensar no que queria fazer. Estava tão preso em suas restrições que não conseguia pensar claramente sobre o que havia de fato em seu coração. O que eu quero fazer? Repetiu ele. George parecia, não surpreso exatamente, mas talvez um pouco perplexo. George parecia não surpreso exatamente, mas talvez um pouco perplexo. Eu quero, ele piscou, então olhou nos olhos dela. Eu quero você. Billy ficou sem ar.
Eu quero você, repetiu ele, e foi como se toda a sala girasse. Seu olhar atordoado foi substituído por algo feroz, predatório. Billy não conseguia falar. Só observou se aproximando o ar entre os dois, chiando de tão quente. Você não quer fazer isso, disse ela. Ah, eu quero. Quero muito. Mas ele não queria. Billy sabia que ele não queria e podia sentir seu coração se partir porque ela queria. Queria que ele a beijasse, como se fosse a única mulher que ele sonhasse beijar, como se ele fosse morrer caso os lábios dele não tocassem os dela. Ela queria que ele a beijasse quando de fato quisesse isso. Você não sabe o que está fazendo, falou ela, recuando um passo. É o que você pensa? Murmurou ele. Você estava bebendo. Só o suficiente para que isso seja perfeito. Ela piscou. Não tinha ideia do que aquilo significava. Vamos, Billy. Por que está tão hesitante? Você não é assim, zombou ele. Você não é assim, rebateu ela. Você não tem como saber disso. Ele se aproximou ainda mais, os olhos brilhando com algo que ela sentia medo de definir. George estendeu a mão e tocou o braço dela, apenas um dedo em sua pele, mas o suficiente para fazê-la estremecer. Quando foi que fugiu de um desafio? Ela sentiu um frio no estômago e seu coração batia acelerado, mas seus ombros ainda estavam aprumados e rígidos. Nunca, declarou ela, olhando-o diretamente nos olhos. Ele sorriu e seu olhar parecia mais quente. Essa é minha garota, murmurou ele. Eu não sou, mas vai ser, grunhou ele. E antes que Billy dissesse outra palavra, a boca de George capturou a dela em um beijo ardente. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!